Olá, meu nome é Kelly Arruda, eu sou psicanalista e eu queria conversar um pouquinho com você hoje sobre uma coisa que tem me chamado muita atenção nas pessoas, tanto nas pessoas que eu atendo, como naquelas que eu converso informalmente, né? E tantas outras pessoas que eu já atendi no consultório. Eu queria conversar um pouquinho sobre qual é a sua idade. Principalmente as mulheres, muitas vezes não gostam muito de tocar nesse assunto, né? Mas eu não quero falar com você exatamente sobre a sua idade cronológica, mas sobre a sua outra idade, aquela que muitas vezes a gente nem percebe que tem. E sim, nós temos pelo menos duas idades, a nossa idade cronológica e a nossa idade emocional. E qual é a diferença de uma para outra, né? Qual seria a diferença básica de um tipo de idade para o outro? Bom, a minha idade cronológica, a minha, Kelly Arruda, é 42 anos, eu tenho hoje 42 anos. Mas e a minha idade emocional? Como é medida a nossa idade emocional? A nossa idade cronológica ela é contada do momento que a gente nasce até o dia em que a gente está. A nossa idade mental ela é definida pelos nossos conflitos emocionais, por aqueles conflitos emocionais que não foram resolvidos, que não foram selecionados por um motivo ou por outro. Então a minha pergunta para você é bem clara. Qual é a sua idade emocional? Em que período da sua vida você se encontra hoje? Ah, Kelly, hoje eu tenho 30 anos, eu trabalho, eu sou formado, eu tenho faculdade, eu sou casado ou não. Mas essa é a sua idade cronológica, essas são as suas atividades atuais. Mas e emocionalmente, qual é a sua idade? Eu estou falando de uma idade... de um momento na nossa vida em que coisas acontecem. Aliás, coisas acontecem o tempo inteiro na nossa vida, né? A nossa vida ela é dinâmica, a gente vive de acontecimentos, na verdade. Mas, enfim, o que aconteceu na sua vida que deixou você preso de repente a determinada idade? Quem sabe? Pode ser um abuso sexual que você sofreu quando tinha 5, 6 anos de idade e você não conseguiu ainda tratar isso dentro de você, você não conseguiu ainda lidar com isso, você não conseguiu ainda superar isso. Entenda, quando eu falo superar, eu não estou falando ignorar. Superar é diferente de ignorar. A gente às vezes se pega no falso jargão, né? A gente se prende ao falso jargão que diz que o tempo cura tudo. E para mim isso é uma grande mentira, o tempo não cura nada. O tempo calcifica as nossas dificuldades, o tempo calcifica os nossos conflitos e um conflito calcificado se transforma numa neurose, né? Ele passa a ser uma neurose. Então, realmente a minha pergunta é bem clara. Em que momento da sua vida existe um conflito que não foi plenamente resolvido? De repente é aquele período em que você sentiu o peso da rejeição, do abandono, da frustração. E aí, Kelly, mas o que tem a ver? Né? E daí, se eu não tiver uma idade emocional que regule com a minha idade cronológica? E daí? Bom, então vamos pensar, né, que eu com 42 anos... Voltando aqui, né, o que tem a ver no que influencia a minha idade emocional não regular com a minha idade cronológica. Então vamos lá. Suponha que eu com 42 anos tenha um conflito de rejeição, sentimento de rejeição, vamos dizer assim, que eu tenho desde os meus 5 anos de idade, ou que isso foi aflorado, foi realmente instalado no meu período de 5 anos de idade. Um período em que, de repente, eu fiquei sem pai, eu senti que o pai abandonou, que a mãe foi embora. E isso foi algo que se instalou na minha vida. Bom, interessante que se eu estou presa emocionalmente nesta idade, e as emoções, a gente entende que as emoções elas regulam o nosso comportamento, elas ditam o nosso comportamento, como eu vou agir hoje se eu tenho emocionalmente 5 anos de idade? Uma mulher com 42 anos... quem sabe, né? Eu vou ser uma pessoa dependente da aceitação ou dependente da aprovação das outras pessoas. Eu vou ser uma mulher birrenta que não tem muita autonomia em lidar com as suas emoções. Eu vou ser aquela que depende das outras pessoas. Eu vou ser aquela que perde os amigos com muita facilidade. Ou eu vou ser aquela que
não sei muito dividir aquilo que eu tenho. Isso são atitudes de uma criança de 5 anos de idade. E às vezes você conhece algumas pessoas que você fala, gente, essa pessoa parece que, né, não tem uma idade tão infantil para a idade cronológica dela, e muitas vezes o que acontece é isso, a pessoa ela pode estar presa emocionalmente numa idade muito anterior, num conflito muito anterior àquela idade que ela tem naquele momento, né, nesse momento, e isso causa sim, sem que ela perceba, isso são ações e reações inconscientes, causa situações em que ela age realmente de forma bem infantil. E aí, né, tá na hora de crescer. Eu não posso ficar presa a vida inteira a ninguém numa idade de criança a vida inteira. A gente precisa crescer, a gente chega nesse mundo, como eu falo no meu livro, a gente não pode ter a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não. Se você não... se você morreu da forma que você nasceu, simplesmente você não viveu. E a gente precisa crescer. Viver é crescer, crescer é viver. Isso é uma coisa dinâmica, é uma coisa necessária, é uma coisa importante. E é isso que na verdade faz a nossa vida também valer a pena, né? Quando a gente consegue crescer apesar das dificuldades e crescer com as dificuldades. Então a minha pergunta para você hoje é: qual é a sua idade emocional? E a minha segunda pergunta para você é: será que não está na hora de você crescer um pouquinho? Dê um passinho atrás, volte lá, faça um retorno necessário ao que é realmente essencial na sua vida. Faça esse retorno e ressignifique seus sentimentos, ressignifique as suas emoções. Se precisar de ajuda, conte comigo. Um grande abraço e até lá!